eu não sou covarde nem antiético, como muitas vezes o Globoesporte.com é comigo. Eu acho ótimo pro Flamengo, tá? Mas também acho que seria uma loucura muito grande do Flamengo pagar cerca de 32 milhões de euros no Caio Jorge. O Cruzeiro perdeu a paciência com o Flamengo, tá projetando até uma ação na FIFA por assédio pelo Caio Jorge. Divulgou esse vídeo, eu recebi e fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro para perguntar, né, sobre esse contato, se alguém do staff do Caio Jorge procurou o Cruzeiro para tratar. Sobre essa situação aí do Cruzeiro ter encerrado as negociações com o Flamengo pelo Caio Jorge, após uma reunião com o atacante e ter bancado, tá, a permanência do Caio Jorge. Primeiro, eu vou dar minha opinião sobre isso, mas primeiro, eu não sou covarde nem antiético, como muitas vezes o Globoesporte.com é comigo, copiando informação minha sem dar crédito nenhum. Eu não preciso, tá, fazer notícia em cima dos outros, então eu vou dar crédito, tá? Primeira coisa, de acordo com o GE.com, Caio Jorge fica no Cruzeiro. Eu não preciso fazer faminha em cima da notícia dos outros. Agora, dando minha opinião sobre essa situação aqui, eu acho ótimo pro Flamengo, tá? E acho ótimo também pro Cruzeiro. Por quê? Porque eu acho excelente pro Cruzeiro que o jogador, o cara do time, fique no clube depois da temporada que ele fez, mas também acho que seria uma loucura muito grande do Flamengo pagar cerca de 32 milhões de euros no Caio Jorge. Não acho que o jogador valha tudo isso, acho um excelente jogador, tá? Agora, 32 milhões de euros, eu acho que você contrata jogadores até com mais carreira do que o Caio Jorge, até com mais qualidade do que o Caio Jorge, na minha opinião. E outra coisa, gente, o Caio Jorge passou por lesão séria recentemente, ficou mais de um ano fora do futebol por causa de ruptura no tendão do joelho. Então é um jogador que tem um histórico que você pagar 32 milhões de euros por ele é muito arriscado. Já o Cruzeiro não. O Cruzeiro pagou menos de 5 milhões de euros pelo Caio Jorge. Foi uma baita negociação. Então eu acho excelente, tanto para o Cruzeiro, porque fica com um cara que é um excelente jogador e que é o cara do time hoje, e ótimo também para o Flamengo, porque de verdade eu não acho que valha 32 milhões de euros o Caio Jorge. Acho um excelente jogador, mas acho que o Flamengo iria gastar muito para a contratação dele e pode até mesmo conseguir 2 grandes atacantes pelo valor que estava aí pensando em pagar pelo Caio Jorge. E outra, já falei, Marcos Leonardo tem condições de ser contratado. Não seria orgulhoso se fosse o Flamengo. O Marcos Leonardo negou o Flamengo em julho para dar prioridade para o São Paulo. Não seria vaidoso. E acho, inclusive falei no programa e repito aqui, o Marcos Leonardo até mais jogador do que o Caio Jorge. E é um nome que pode ser opção no Flamengo. O Cruzeiro perdeu a paciência com o Flamengo, tá projetando até uma ação na FIFA por assédio pelo Caio Jorge. Diz que não tem mais acordo, até então estava escutando, estava vendo até onde o Flamengo poderia ir, se chegasse nos 50 milhões de euros, que foi o valor, né, destinado, estipulado pelo Pedro Lourenço, talvez houvesse negócio. Chegou até a haver uma especulação de que o Luiz Araújo, se entrasse na negociação, o Cruzeiro poderia ceder. O Flamengo chegou no limite assim de 32 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, o que seria um valor até interessante, totalizaria 40 milhões de euros se o Cruzeiro aceitasse, mas o Cruzeiro não quis. E aí, depois de informações de que o Flamengo teria entrado em contato com o staff do jogador, com o próprio jogador, o Cruzeiro perdeu a paciência. O Pedro Lourenço nem está presente, né, no CT do Cruzeiro, né, no dia a dia do clube nesse momento, que está sendo capitaneado aí pelo seu filho e pelos demais pares, né, o Bruno Spindel, que chegou por lá, mas ele já revelou que pretende acionar a FIFA por assédio, exatamente por essa postura do Flamengo na negociação. Ou seja, rompeu a negociação. Daqui a pouco estava até dentro de um acordo interessante, de uma conversa, né? O Flamengo queria um jogador do Cruzeiro, nível nacional, aquela coisa toda, ofereceu um valor, mais um jogador, só que nesse momento o Cruzeiro perdeu a paciência. Que loucura, hein? Essa história do Caio Jorge. Eu tenho certeza, né? Eu tinha certeza de que o Flamengo tinha conversado ou tinha tido até uma sinalização de pessoas próximas ao jogador, porque senão não fazia sentido continuar insistindo nessa coisa. E o Cruzeiro até estava um pouco, né,
observando a situação, vamos ver até onde vai e tal, mas agora não tem mais conversa. O Caio Jorge fica no Cruzeiro. Minha gente, chega pra cá porque eu fui atrás de uma informação sobre a questão do Caio Jorge, Flamengo e Cruzeiro. O colega Thiago Asmar, pilhado lá do Rio de Janeiro, muito bem informado, ele publicou um vídeo, agora há pouco, destacando que o Felipe Luiz ligou pro Caio Jorge, conversou com o Caio Jorge e tal, e que prometeu ao Caio Jorge que ele poderia ajudar ele, Felipe Luiz, ajudá-lo a voltar para a seleção, para uma Copa do Mundo e tal. E o Felipe Luiz, obviamente, tem muita condição para isso. Como o Flamengo também tem muita condição de dar uma vitrine espetacular também ao Caio Jorge. Mas a chegada recente do Caio Jorge à seleção foi vestindo a camisa do Cruzeiro, foi com os números e com o futebol que ele jogou no Cruzeiro na temporada. Então o Thiago Asmar, o pilhado, divulgou esse vídeo, eu recebi e fui atrás de uma pessoa do Cruzeiro para perguntar, né, sobre esse contato, se alguém do staff do Caio Jorge procurou o Cruzeiro para tratar de uma negociação direta, pedindo um desligamento, uma rescisão, alguma coisa nesse sentido. Desligamento dá a impressão que chega e fala, quero ir embora, então vai, né? Mas enfim, uma rescisão e tal. E olha só a mensagem que eu recebi, tá? A resposta que eu recebi. A resposta foi a seguinte: boa tarde, HG, não é para tanto. KJ segue normalmente, treinando, e não nos procurou em nenhum momento pedindo para sair ou para ser negociado. Então essa foi a resposta de uma pessoa do Cruzeiro diante do vídeo que eu recebi aqui do pilhado de que o Felipe Luiz havia falado com o Caio Jorge. Na verdade, o que eu peguei o vídeo do pilhado e falei, bom, diante desse vídeo aqui, desse contato feito direto com o Caio Jorge, vocês temem, ele procurou, alguém do staff dele procurou vocês aí no Cruzeiro para pedir uma negociação, para pedir para sentar, uma reunião e tal. E a resposta foi essa aqui. Até agora, nenhum movimento do staff do Caio Jorge ou do próprio atleta em procurar a direção do Cruzeiro e pedir um desligamento, pedir para tratar do assunto e tal. Então as coisas seguem absolutamente como estão. Cruzeiro confortável na situação de que não precisa vender, não precisa de dinheiro, quer dizer, todo mundo precisa de dinheiro, todo clube. Mas o Cruzeiro não passa por dificuldades a ponto de aceitar. O Cruzeiro já impôs a condição, o Flamengo sabe a condição que ele impôs. Obviamente que trabalhar junto ao atleta é uma estratégia que o Flamengo usa exatamente passando pelo Felipe Luiz, que é treinador, né? Mas até agora a informação é de que não há nenhum movimento do staff ou do próprio atleta Caio Jorge pedindo uma rescisão ou uma reunião para tratar do assunto. Então é isso aí. Se tiver algum novo assunto, algum novo detalhe, a gente volta para informar. Boa semana e beijo na alma. Tchau. É oficial, Pedrinho não vai vender Caio Jorge para o Flamengo, num claro recado do Cruzeiro referente aos seus objetivos. Eu sou o Brownie, você me segue Ter Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Assim como a ideia do Flamengo é muito boa, né, cara, de ir nos protagonistas dos clubes concorrentes, Palmeiras, Cruzeiro, né, e fazer ofertas, propostas pelo jogador, também acho bacana o Cruzeiro se propor a estipular um preço bem mais alto para o Flamengo do que para, por exemplo, equipes do futebol internacional. Porque quando você vende para o Flamengo, embora você possa faturar uma boa grana, você vai estar reforçando um concorrente. Se o Cruzeiro quiser brigar, né, pelos títulos, pelo título brasileiro, Copa do Brasil, título da Libertadores, terá, claro, o Flamengo como um concorrente. E reforçar o Flamengo com o artilheiro do Campeonato Brasileiro que joga na sua equipe acaba sendo um empecilho também. Pedrinho se reuniu na pré-temporada no vestiário, né, durante ali a chegada dos jogadores, exames médicos, né, os primeiros trabalhos com a comissão técnica do Tite, e falou, não vai vender. Né, estipulou o preço de 50 milhões de euros para o Flamengo. O Flamengo, portanto, sai da jogada e vai buscar um outro centroavante, muito se fala em Marcos Leonardo. Brando, mas o Cruzeiro é uma equipe que está com passivo ainda tem dívidas, tem situações pendências, né? Então, esse dinheiro faria muito bem para o Cruzeiro, concordo. Por isso que eu acho que se chegar uma proposta para o Caio Jorge, que venha da Europa, que venha da Arábia, eu acho que o Cruzeiro vai pensar em vender nesses valores aí de 25 a 30 milhões de euros. Mas tratando-se do Flamengo, né, que é justo que o Flamengo tente contratar um jogador da magnitude do Caio Jorge. Entendendo que é um concorrente, você estipula um preço maior. E se o Flamengo dá a louca e fala, beleza, eu compro por 40, você resolve a situação do orçamento do clube para a temporada, além de
né, ter essa situação da concorrência.